Meus irmãos, nós vamos para a nossa 20ª parte da nossa série de mensagens, Aprendendo a Buscar ao Senhor. Nós temos nas últimas semanas analisado alguns salmos, temos falado especificamente sobre os salmos que profetizam que no tempo do Novo Testamento haveriam cultos mediados por Jesus, e nós vemos que esses salmos, eles falam da presença especial de Jesus Cristo no meio da igreja, no meio do culto, no meio da congregação, do povo reunido, assim como no Velho Testamento eles tinham os dias de culto dele, nós temos o nosso. E hoje nós vamos refletir sobre o Salmo de número 35, Salmo de número 35. E o título de nossa mensagem é A História de Cristo no Culto Cristão. A História de Cristo no Culto Cristão. E nós vamos refletir mais sobre o que é buscar Jesus no culto, no contexto da congregação. Diz assim o capítulo 35 do livro dos Salmos: Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam comigo, contra mim. Pega do escudo e da rodela, e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Sejam como a moinha perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prenda-o a rede que o ocultou. Caia ele nesta mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram saco. Humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Com hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações, e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem os meus inimigos de mim, sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim, e dizem: os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o tens visto, não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor meu, Deus meu,
e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seus corações: ah, alma nossa. Não diga: nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e diga continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia até aí. Amém. Então, meus irmãos, este salmo aqui contém palavras que nós vamos refletir sobre ela, nós vamos meditar sobre ela, mas antes de entrar nas palavras específicas, no entendimento do que elas dizem, eu gostaria de que vocês entendessem que essas palavras devem ser entendidas como sendo, em primeiro lugar, as palavras do próprio Jesus, as palavras do próprio Jesus. Observem no verso 19, que ele diz assim: e se alegrem os meus inimigos, não se alegrem os meus inimigos sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa. Essa frase aí, aqueles que me odeiam sem causa, ela é uma frase que ela é citada no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Desculpe, é capítulo 15. 15. Verso 23. Aquele que me odeia, isso aí é palavra de Jesus. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem causa. Então veja que no versos 23 e verso 24, o Senhor Jesus, ele fala que ele era odiado e que, na verdade, quando estavam odiando a ele, é porque estavam odiando ao Pai. E ele vai dizer no verso 25 que esse ódio, que Jesus era alvo desse ódio, era um cumprimento da palavra da Bíblia que dizia: odiaram-me sem causa. Quando nós vamos procurar qual parte da Bíblia dizia isso, nós caímos no Salmo de número 35, verso 19, é onde aparece isso. Então, quando nós olhamos para esse verso, e quando nós olhamos para o capítulo 35 do livro do Salmo de forma mais ampla, nós vemos que realmente se encaixa perfeitamente na história da vida de Jesus, naquilo que Jesus experimentou, parecido com o que nós já vimos no Salmo 40, parecido com o que nós já vimos no Salmo 22 e muitos outros salmos que, conforme Jesus ensinava, se referia à pessoa dele. Então, vocês lembram que Davi, ele era um profeta, assim como o profeta Isaías, assim como o profeta Moisés, assim como o profeta Miqueias, muitos outros profetas. E o rei Davi, a diferença é que ele escrevia cânticos proféticos, ou seja, não era só uma profecia de forma falada, mas era em forma de cântico. Então eram profecias em forma de cântico. E assim como os outros profetas falavam de Jesus, Davi também, como profeta, todos os profetas em algum momento falavam sobre Jesus. Então, nós vamos ver que essa aqui é uma oração que nós devemos, em primeiro lugar, pensar em Jesus, mas nós devemos lembrar também que como nós estamos em Cristo, como nós estamos em Jesus, nós oramos no nome de Jesus. Quando nós oramos as palavras de Jesus, aquelas palavras se tornam nossas porque nós estamos em Cristo. Mas, em primeiro lugar, são as palavras de Jesus. Jesus, então, começa dizendo: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra aqueles que pelejam comigo. Então, aí, o Senhor Jesus,
ele começa falando sobre pleitear. O que significa a palavra pleitear? Pleitear é entrar na justiça por conta de uma causa. Então, entrar na justiça contra alguém, se está pleiteando. A ideia de pleitear e peleja é a ideia de guerrear. Então, aqueles que pleiteiam comigo, a ideia de que a pessoa do Senhor Jesus, ele estava sendo então perseguido. Havia pessoas o perseguindo, havia pessoas trazendo queixas contra ele, trazendo perseguição contra ele, trazendo perseguição dos tribunais contra Jesus. E o Senhor Jesus, diante desta perseguição, ele se volta ao Senhor Deus, ele se volta à pessoa do Pai, para pedir ao Pai para defendê-lo. E isso é algo muito interessante no livro dos Salmos. No livro dos Salmos, a gente constantemente vai ver o seguinte: se a gente ler os 4 evangelhos, a gente vai ver o Senhor Jesus, muitas ocasiões, sofrendo muitas coisas. Só que os 4 evangelhos, na maioria das vezes, vai trazer aquilo que o Senhor Jesus estava sofrendo na perspectiva de um observador externo, sendo mais específico na perspectiva dos apóstolos que estavam com ele. Então, por exemplo, a gente vai ver lá na situação onde Jesus chega na festa dos tabernáculos, e na festa do tabernáculo tem um monte de gente acusando Jesus, falando mal de Jesus, criticando Jesus. Só que a forma que o Evangelho de João descreve isso é dentro da perspectiva de uma pessoa, um dos apóstolos, seja João, seja Mateus, que estava lá e estava observando aquilo acontecer, e ele escreveu como é que foi. O livro dos Salmos, muitas vezes, vai trazer as mesmas situações, mas descrevendo aquelas mesmas situações sob a perspectiva do próprio Jesus. Sobre a perspectiva do que o próprio Jesus estava pensando e do que ele fez. Então, por exemplo, se você ler lá nos evangelhos que Jesus chamaram ele, que ele estava fazendo milagre, operando coisa em nome de Beelzebul, e a gente vê a resposta de Jesus. Mas os evangelhos, muitas vezes, não vão dizer exatamente o que Jesus sentiu. E muitas vezes os salmos vão trazer isso. O que Jesus sentiu, e ainda mais o que ele orou ao Pai quando ele estava sentindo aquilo. Como é que ele se posicionou diante de Deus? Como é que ele se posicionou diante da pessoa do Pai? E isso é riquíssimo. Por isso que a gente tem que valorizar a Bíblia como um todo. As diferentes partes da Bíblia se complementam. As diferentes partes da Bíblia se complementam. E isso é muito instrutivo para nós, porque aqui nós estamos sendo levados até o próprio coração de Jesus. Nós estamos sendo levados no mais íntimo de Jesus, nas profundezas dos pensamentos do próprio Cristo, falando com o Pai. E isso foi possível pelo espírito profético que havia em Davi. Nós lemos nos evangelhos muitas vezes que fala sobre Jesus orando. Por exemplo, abra no evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 12. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Então aí a ideia de Jesus, passou a noite em oração a Deus. Olha só quanto que ele orava. Passou a noite em oração. Só que aqui não fala o que Jesus orou. Quais foram as palavras que Jesus usou em oração? O que Jesus disse? Foi muita coisa, né? A noite inteira orando. O livro dos Salmos nos colocam face a face diante dessas palavras, nos revelam as orações, muitas das orações de Jesus. Então, voltando ao Salmo capítulo 35, nós vemos então que Jesus chama ao Senhor para ser o seu defensor.
ele chama o Senhor para ser aquele que vai guerrear contra aqueles que guerreavam com ele. E aí ele vai descrever essa guerra, por exemplo, no verso 2, pega do escudo e da rodela. O que é um escudo? O que é uma rodela? Uma rodela é parecido com um escudo, mas é um escudo menor, era redondo, rodela era tipo um escudo redondo assim, e era para diferentes tipos de combate. Mas ele está falando de armas de guerra, está descrevendo armas de guerra para comparar isso ao que o Senhor vai intervir para defendê-lo. Pega do escudo e da rodela, levanta-te em minha ajuda. Verso 3, tira da lança e obstrui o caminho dos que me perseguem. Então ele está continuando a mesma ideia de Deus vai defender, vai obstruir, tem gente perseguindo ele, e Deus vai obstruir, vai defendê-lo, vai usar do escudo, vai usar da rodela. Então nós vemos aqui no exemplo de Cristo, que Cristo, ele não somente sofria essas afrontas, mas quando ele sofria essas afrontas, Jesus era um verdadeiro homem que ele sentia dores por isso. Nós vamos ver que esse salmo, ele explora bastante a humanidade de Jesus. Tem pessoas que veem a pessoa de Jesus, né? Jesus, ele era completamente, verdadeiramente Deus. Verdadeiramente Deus. E por isso, então ele não sofria. Não, ele era verdadeiro Deus, mas ele assumiu a natureza humana igualmente verdadeira. E em sua natureza humana, o Senhor Jesus, ele sentia medo, ele sentia afrontas, ele ficava triste. E mais, a sua tristeza, as afrontas que ele sentia, eram mais verdadeiras do que quando nós sentimos, porque no caso dele não era misturado com pecado nenhum. Era uma tristeza 100% pura. Era um temor, um medo 100% puro. E ele, o que o Senhor Jesus fazia quando ele se sentia assim? O que o Senhor Jesus fazia quando ele estava triste, quando ele estava abatido? Ele refugiava, como nós vemos aqui, ele se refugiava em Deus em oração. Ele se refugiava em Deus em oração. Quando o Senhor Jesus, ele era odiado sem causa, odiaram-me sem causa, é o que ele disse. Ele não era aquele que dizia, não, eu não sinto nada porque eu sou Jesus. Não, ele se refugiava em oração sentindo muitas coisas, sentindo-se tristeza. Então você vê aí que Jesus, como modelo de homem perfeito, ele é o homem perfeito e portanto ele é o nosso modelo de homem perfeito, ele precisava orar em sua humanidade para ser consolado e defendido por Deus. E tem gente hoje em dia que acha que a pessoa perfeita é alguém que nunca vai se entristecer, alguém que nunca se abala por nada e que nem precisa orar muito. Veja como é que esse é um pensamento arrogante. Veja como esse é um pensamento ultra arrogante, porque tenta nos colocar como pessoas melhores do que Jesus. Então o Senhor Jesus, ele ora a Deus pedindo para que Deus o defenda. E ele continua dizendo, sejam confundidos, verso 4, envergonhados aqueles que buscam a minha vida. Voltem atrás, envergonhem-se os que contra mim tentam o mal. Essa palavra aí, confundidos, ela é muito importante na Bíblia em vários trechos, né? A ideia de confusão, quando ele fala, por exemplo, daqueles que creem no Senhor, estes não serão confundidos. Meus irmãos, uma das maiores bênçãos que nós temos como filhos de Deus, como servo de Jesus Cristo, é que Deus é a nossa luz e por isso ele remove a confusão da nossa mente. Se você está se sentindo confuso, se você está se sentindo que não sabe, igual um cego em tiroteio, não sabe para onde ir, peça a Deus, confie nele que ele vai tirar a sua confusão. Não é normal um cristão viver o tempo todo confuso sobre o que é a verdade. Não é normal. Se você se sente confuso, o que é certo, o que é errado, ore a Deus que ele vai tirar. Porque quem tem que estar confuso aqui são os ímpios, no verso 4.
Você vê que Jesus ora para os seus perseguidores sejam confundidos. O que quer dizer que os perseguidores de Cristo vão ser confundidos? Quer dizer que eles têm planos diabólicos. Eles têm ideias diabólicas e nós não queremos que pessoas com ideias e planos diabólicos consigam suceder naquele plano. Se alguém tem um plano que vai causar muito mal às pessoas, que elas sejam confundidas, para que elas não consigam realizar aqueles planos. E vocês não veem que a confusão na Bíblia é uma grande característica dos ímpios, porque os ímpios não têm a verdade. O que é a confusão? Você não sabe mais para que lado ir, você não sabe qual é a verdade. Isso é confusão. É a falta de certeza. Será que eu faço isso? Será que... É normal que nós tenhamos momentos de incertezas, mas não é normal que nós não tenhamos certezas morais, certeza da verdade, senão Deus não seria nossa luz. Então vocês veem os inimigos de Cristo confusos no Evangelho, inclusive Satanás. Se você lê os evangelhos com atenção, você vai ver que tem uma hora que Satanás não quer crucificar Jesus, tem uma hora que ele quer crucificar Jesus. Aí vocês perguntam, o que Satanás quer? Nos evangelhos, o próprio Satanás se mostra confuso, porque ele não sabia, será que a morte de Jesus, para pensar sobre a perspectiva de Satanás, será que se Jesus morrer vai ser bom ou vai ser ruim? Porque através de Pedro, ele falou, não Senhor, não morra. Depois, através de Judas, vende. E Judas? Olha só que grande confusão que Judas vivia. Uma hora, ele está certo de que aquele não é o Cristo, que ele é um falso, ele vai vender Jesus. Daqui a pouco está se enforcando, porque ele não deveria ter feito. Isso é confusão. Veja Pôncio Pilatos, no julgamento de Jesus. Pôncio Pilatos não sabe o que fazer. Ele condena, ele não condena, qual é o certo. Daqui a pouco aparece a mulher dele dizendo que teve um sonho, dizendo que Jesus é inocente, aí ele não sabe o que fazer, confuso. Os sacerdotes que julgaram Jesus, uma hora manda pagar falsos testemunhos, tem que pagar falso testemunho, daqui a pouco, não precisa mais de falso testemunho, porque ele está errado sim. Nenhum dos inimigos de Jesus nos evangelhos se mostram coerentes, se mostram pessoas de princípios, alguém de princípio, alguém que sabe que isso aqui é certo, então eu vou seguir até o final. Pilatos, ele tem certeza do que ele está fazendo? Não tem. Uma hora ele tenta livrar Jesus, daqui a pouco ele muda e fala, então, no final decide, eu lavo as minhas mãos, ou seja, vou ficar aqui em cima do muro, porque eu não sei para onde ir. Meus irmãos, que nós não sejamos assim. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a vida de Jesus, mas como diz o profeta Isaías, todo aquele que nele crê não será confundido. O cristão não deve viver confuso, mas deve viver fundamentado em verdades eternas do Evangelho. O cristão não deve viver envergonhado, mas ele deve viver de cabeça erguida, sabendo que os princípios que ele segue autenticamente. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Isso se cumpriu ao pé da letra em Judas Iscariotes. Olha só que forma vergonhosa que esse homem morreu até hoje. Tinha dois apóstolos chamados Judas. Um era Judas Iscariotes, o outro é Judas Tadeu. Tem um livro de Judas Tadeu na Bíblia, mas ninguém bota o nome do filho de Judas. Porque o outro queimou o filme tanto, foi tão envergonhado que ninguém bota mais o nome. Meu filho é Judas. O outro, de repente, queria até trocar de nome. Se fosse eu queria trocar de nome. Esquece Judas, meu nome agora é só Tadeu. Tira o primeiro. Porque o cara envergonhou, sejam envergonhados. Caifás, o sumo sacerdote Caifás, como é que entrou o nome esse homem para a história? Entrou para a história como o homem que condenou Jesus. Ninguém bota o nome assim, o nome do filho, Pilatos.
né, virou sinônimo de um cara sem personalidade, uma pessoa sem convicção. Sejam confundidos, envergonhados os que buscam a minha vida. No verso 5 e no verso 6, nós vemos aí falar sobre o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Vocês lembram que uma das coisas que Jesus falou para Pilatos lá é: Pilatos, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque como Jesus anunciou por todos os 4 evangelhos, o reino de Cristo é celestial. É um reino dos céus. Inclusive, como a gente falou na outra semana, né? Não existe nenhuma passagem na Bíblia, semana passada nós falamos isso, que ensine que Jesus um dia vai colocar um trono lá em Jerusalém e vai ficar trancado lá em Jerusalém, reinando de lá, dentro de um palácio com soldados a serviço dele. Este reino é muito pequeno para Jesus. Então, exércitos humanos é pouco para Jesus. O Senhor Jesus, ele tem a seu serviço, ele já reina agora do céu. Jesus já reina do céu. Então, ele é o Senhor dos exércitos. O Senhor Jesus, ele é o Senhor dos exércitos. Quando a Bíblia fala que Deus é o Senhor dos exércitos, que exército é esse? São os exércitos celestiais. Vocês vão ver que várias partes da Bíblia, os anjos, os querubins, eles são descritos como exércitos, como soldados, quer dizer, eles pelejam. Então, o Senhor Jesus, ele tem a seu serviço anjos. É um exército muito mais poderoso. Vocês acham que esses tanques, nem bomba atômica, porque nem bomba atômica aguenta com um anjo, não. Né? O anjo, na Bíblia, ele é muito mais forte. Então, o Senhor Jesus, no versos 5 e 6, ele ora a Deus, dizendo: sejam como a moinha perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o caminho tenebroso, escorregadio, o anjo do Senhor os persiga. Por isso que nós não devemos ter medo. Nós não podemos ter medo, nós não podemos temer nenhum inimigo do Evangelho. Porque o que está com nós é maior do que o que está no mundo. Veja, por exemplo, isso aí que o Senhor Jesus fala sobre os anjos. Veja, por exemplo, no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Você sabe que o primeiro apóstolo a morrer foi Tiago, o irmão de João. Tiago, irmão de João. Atos capítulo 12, vamos ler os versos 1 ao 3 e depois vamos para o 21. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. Então, viu que Herodes aí estendeu a mão para matar Tiago, irmão de João. Vocês lembram que Tiago era um dos 3 melhores amigos de Jesus. Você lê nos evangelhos, quem eram os apóstolos mais íntimos de Jesus? Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos. Matou um dos melhores amigos de Jesus. O que acontece logo em seguida? Verso 21. Olha, quem matou foi Herodes. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhe fez um discurso. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. Então, olha só, verso 22, o povo adorando a Herodes como se fosse um Deus. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu a glória a Deus, e comido de bichos expirou. Então você vê que Herodes matou Tiago, um dos melhores amigos de Jesus. Jesus enviou seu anjo para castigar Herodes, morreu na hora, acabou ali, morreu. Então você vê que o que seria o exército de Herodes contra o exército de Jesus? O que Herodes tinha? Uma carroça, uma espada. O que ele tinha? Jesus, o seu reino está acima de todos os reis dessa terra. Se ele quiser enviar um anjo agora para matar, ele manda, porque Jesus, ele ama a justiça.
Volta para o capítulo 35. Salmo 35. Por isso que nós cristãos, nós não cremos que nós vamos conquistar as nações, volta aí 35, nós estávamos nos versos 5 e 6. Nós cristãos, nós não temos nenhuma pretensão de fazer com que alguém seja convertido ao reino de Cristo através de uma espada física. A gente vai falar, como é que os conquistadores dessa terra conquistam os seus inimigos? Como é que eles conquistam? Fazendo guerra, uma espada física. É assim os grandes conquistadores. Mas Jesus, ele não precisa disso. Porque ele tem de tal forma poder que ele não precisa não precisa disso. Ele conquista tendo um poder muito maior, alcançando o próprio entendimento do coração das pessoas. E se ele tiver que derrubar alguém, ele envia os seus anjos. Então, ele não precisa nem de pegar, como ele disse lá para Pedro, quando Jesus foi ser preso, Pedro, falou assim, agora nós vamos guerrear. Jesus falou para Pedro, Pedro, se eu quisesse, eu mandava legiões de anjos agora aqui, para não ser Pedro. Eu só estou sendo preso porque está escrito na Bíblia, no Velho Testamento, que eu tenho que morrer. Ele fala para Pedro. Se eu quisesse, parou aqui mesmo. Parou e agora não vai acontecer mais nada. Jesus é esse Todo-Poderoso. Então você vê aí que Jesus, ele pede ao Pai para que os anjos os faça fugir, os persiga contra os seus inimigos. Então, olha só onde que os inimigos de Jesus estavam entrando. Olha só com o que eles estavam mexendo. Eles estavam falando mal de Jesus, eles estavam perseguindo Jesus, estavam planejando a morte de Jesus, blasfemando contra ele, e com isso eles estavam fazendo guerra contra os anjos, contra o próprio Deus. Olha só que perigoso é afrontar o Senhor dos Exércitos. É perigoso. Jesus disse, não temei os que podem matar só o corpo. Temei aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. E aí ele vai dizer por que ele estava pedindo essas coisas, verso 7. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, o qual sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, repreendo a rede que o ocultou, caia ele nessa mesma destruição. Então você vê aí, porque sem razão encobriram de mim a rede na cova. O que é isso aí? Isso é uma alusão à forma com que muitos assaltavam naquela época, abrir uma cova, é tipo, você abre, aí tem um buraco. Aí você tapa em cima aqui, tapa em cima, para a pessoa passar e você pegou ela ali, pegou. Então Jesus está dizendo que estava sendo feito isso contra ele, ou seja, uma forma de dizer que ele estava sendo atacado, que ele estava sendo perseguido. E aí no verso 7, ele pede, quer dizer, no verso 8, ele pede que eles sofram aquilo que estava sendo feito com Jesus. E aí é um princípio bíblico muito importante, que é o princípio de que você colhe aquilo que você planta. O apóstolo Paulo ensina isso lá em Gálatas capítulo 5 ou 6, me esqueci agora, 5 ou 6. Mas ele diz que aquilo que você plantar, você vai colher. Então, se você plantar arrependimento, se você pecou, aí você plantou arrependimento, você vai colher perdão. Arrependimento é a semente do perdão. Mas se você plantar pecados, a Bíblia ensina que o juízo de Deus não são somente juízos genéricos, mas eles são do mesmo tipo do pecado que foi cometido. Eu vou dar alguns exemplos bíblicos aqui. Jacó, Qual era, antes, quando Jacó era ímpio, Jacó era neto de Abraão, filho de Isaac, mas ele era ímpio. Antes de Jacó se converter, ele se converteu muito mais tarde, mas antes de Jacó se converter, qual era o grande pecado de Jacó? Qual era a escravidão de Jacó a Satanás? Jacó era mentiroso, Jacó era enrolão, e não somente isso. Ele enganou o próprio irmão
e ele enganou o pai. Então, ele era o mentiroso do pior tipo, que mente para a própria família, engana a própria família. O que Jacó plantou então? Ele semeou a mentira. Aí, Deus amava muito Jacó, ele queria converter Jacó. Aí, o que Deus, por seu muito amor por Jacó, fez por Jacó? Ele colocou Jacó nas mãos de alguém mais enrolado do que ele. Então, Jacó foi parar na mão de Labão. Então, Deus falou assim, você é mentiroso, vou te apresentar alguém mais mentiroso ainda, e eu vou deixar você lá com ele. Resultado, Jacó foi enganado por um pai, e como é que esse pai enganou Jacó? Através das suas 2 filhas. Olha só, através das suas 2 filhas. Ou seja, Jacó sofreu o mesmo que ele tinha feito, porque ele enganou seu irmão, seu pai. E Jacó era o mais novo. E o que o pai lá das 2 mulheres falou? Enrolado. Você vai trabalhar para mim 7 anos. Por essa mulher aqui, tá? Beleza. Chegou na hora, não, agora você tem que casar com a mais... Você tem que casar... Não, essa aí é mais nova. Você tem que casar com a outra. O cara caiu na mesma enrolada que ele plantou. Virou escravo por 14 anos escravo. No final, ele falou, o que eu estou fazendo aqui? No final ele falou, eu não ganho nada. Por que isso aconteceu com ele? Porque aquilo que o homem plantar, ele receberá. O que o rei Davi tem recebido aqui? Ele tem recebido perseguição, ele recebeu traição também, foi traído, recebeu traição. Se você perceber as coisas que ele está sofrendo, é as coisas que ele plantou. Se você ver, também as bênçãos na Bíblia são assim. As bênçãos na Bíblia são assim. Por exemplo, o livro de Provérbios diz que se você escutar os pobres nas necessidades deles, quando você orar, Deus vai escutar você. Ou seja, aquele tipo de bênção está de acordo com aquele tipo de virtude. Se você plantar pera, vai ser pera. Se plantar laranja, vai ser laranja. Por que Deus exaltou José? Lembra de José? Se lembra que José foi exaltado para salvar o mundo inteiro da fome. Por que Deus escolheu José para essa missão de salvar o mundo da fome? Porque José sabia o que era ter fome, e quando ele tinha fome, ele foi fiel a Deus. E Deus falou, como você foi fiel a mim sendo escravo, alguém necessitado, pobre, eu vou exaltar para você ajudar outros pobres. Então é assim na Bíblia, as recompensas são como as virtudes ou os pecados. E aí nós vemos que esse é o sentido do verso 7 e 8. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe a destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou. Então está vendo aí, prenda-o a rede que ocultou, quer dizer que esse castigo aí está sendo igual o mal que eles fizeram. O que aconteceu com os judeus que rejeitaram Jesus naquela mesma geração? Muitos dos que gritaram lá, crucifica-o, crucifica-o. Chegou os exércitos romanos e crucificavam eles. 500 judeus eram crucificados por dia, quando os romanos vieram para destruir Jerusalém, em resposta a essa oração de Jesus. Então, Deus, ele é juiz e ele faz justiça. E o verso 9 e o verso 10 vai mostrar Jesus louvando a Deus, por essa intervenção divina fazendo justiça. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu, que livra o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Então Jesus está dizendo, ele é aquele que livra o pobre e o necessitado.
E aí eu quero explorar a seguinte ideia nesse salmo aqui. Muita gente questiona esta ideia do castigo de Deus. Como é que Deus pode castigar alguém? Como é que Deus pode trazer ruína contra alguém? Como é que pode ser isso? Uma das coisas que vocês precisam entender é que na Bíblia, castigo de Deus e salvação de Deus não são duas coisas separadas, mas são frequentemente dois lados da mesma moeda. Pare para pensar. Quando Deus, lá no Êxodo, volte lá no Êxodo, quando Deus destruiu os egípcios. Quando Deus destruiu os egípcios, isso era bom ou isso era ruim? Depende para quem você perguntasse. Se você perguntasse para o faraó, ele dizia que era ruim. Se ele perguntasse para Moisés, Moisés ia dizer que é bom. Por quê? Porque os castigos de Deus na Bíblia, frequentemente, são intervenções divinas para socorrer os justos que estão sendo oprimidos e humilhados por esses malfeitores. Então, quando Deus destruiu o Egito, não era porque Deus tem prazer na própria destruição. Não é porque Deus tem prazer na própria destruição. Quando Deus castigou Jacó, não era porque Deus tem prazer na própria mentira, então vou fazer aqui o cara mentir. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com que esses juízos são necessários diante da maldade humana, eles são necessários para fazer justiça aos justos. Então, o povo de Israel estava sendo escravizado, humilhado. E Deus disse, eu vou atender essas orações, eu vou intervir para salvá-lo. Intervir para salvá-lo, não tem como intervir para salvá-lo sem castigar quem está provocando aquele mal. Como é que ou continua escravizando, ou continua fazendo a mesma coisa, ou Deus dá um empurrão e manda parar. Para pensar, a nível humano, se tiver alguém aqui, dando um soco em outra pessoa, a única forma que eu tenho de salvar aquela pessoa que está recebendo o soco é tirando a outra e dando um soco nela. Não tem como a polícia salvar alguém. Tem o bandido, essas semanas atrás a gente tem visto aí o caso aí do matador. Não tem como a polícia salvar aquelas vítimas se ele não agredisse o matador. Então, a ideia é essa, a ideia é que Deus como juiz, Deus como rei, ele intervém para castigar malfeitores como formas de salvar o justo. Então, Herodes matou Tiago, um dos 12 apóstolos do Senhor, um dos melhores amigos do Senhor. Então, não é que o Senhor ele tem prazer na própria morte de Herodes, mas que a morte de Herodes é a salvação do justo. O que acontecesse se Herodes continuasse tendo aquele poder que ele tinha? Ele ia matar todos os 12. Ele ia matar todos os cristãos daquela cidade, é o que ele queria. O que ia acontecer se Hitler continuasse governando como ele estava governando? Se não tivesse uma pausa, se não tivesse uma parada, ele ia matar. Não ia parar. Então, na Bíblia, os juízos de Deus andam lado a lado com a sua salvação. Eu falei aqui dos juízos de Deus no primeiro século contra os crucificadores de Jesus. O que acontecesse se aquele povo de Israel continuasse tendo poder? Quando matou Jesus, eles se alegraram. Quando matou Tiago, vocês viram lá em Atos 12 que se alegraram. O que ia acontecer se eles continuassem tendo todo o poder que eles tinham? Então nós aprendemos aqui que o motivo dos juízos de Deus na história, no tempo, por que Deus de vez em quando ele entra e julga, é porque ele quer intervir para socorrer os justos, e por isso que Jesus louva, e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Então, salvação aí, no verso 9, não é que o Senhor Jesus foi salvo do pecado, não é salvação do pecado,
mas é a intervenção de Deus livrando dos seus inimigos, salvou dos inimigos, da mão dos inimigos. E aí ele vai dizer no verso 10, todos os meus ossos dirão, Senhor, quem és como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele. O próprio Senhor Jesus, ele experimentou essa salvação do pobre, vou lembrar aqui para vocês. Quando que o Senhor Jesus passou por isso? Vocês lembram que quando Jesus ele era bebê, ele nasceu de uma família pobre, José e Maria eram pobres, tá? Então, como é que a gente sabe disso? Porque quando José e Maria foram oferecer o sacrifício, lá no templo, quando nascia uma criança, a mulher tinha que oferecer um sacrifício. Aí tinha o sacrifício dos que tinham mais dinheiro e tinha o sacrifício dos pobres. Maria ofereceu dos pobres. Então a gente sabe que ela não era rica. Só que aí a gente vê na Bíblia que Deus ele ama abençoar os pobres, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes ele ama abençoar os pobres, exaltando-os e fazendo com que eles se tornem pessoas mais prósperas. A gente viu que ele fez isso com o próprio José, que eu já mencionei aqui, né? Ele era muito pobre, ele era escravo no Egito, e Deus exaltou ele. A gente viu os judeus que caminhavam pelo deserto, né? Então eles eram pobres lá no deserto. Na verdade, antes disso, eles eram pobres, que eram escravos lá no Egito. Aí o que Deus fez quando eles foram libertos da escravidão? Deus falou assim, vocês vão ser libertos da escravidão, e os egípcios tiveram que dar dinheiro para eles. Deus obrigou os egípcios a dar joias, ouro, grande riqueza para ele, para compensar aquele período da escravidão. Então aí eles já viraram prósperos, mas a maioria deles não puderam desfrutar daquela prosperidade porque eles estavam no deserto, né? Aí os que foram fiéis, Deus falou, vocês vão para a terra prometida e lá vocês vão viver muito bem, tranquilo, cheio de casa bonita. Então na Bíblia Deus ama pegar aquele cara pobre, aquela pessoa pobre, quando ele é justo, quando ele permanece fiel, Deus exalta muitas vezes. Deus exalta muitas vezes. E isso aconteceu com a própria família do Senhor Jesus, essa proteção. Porque depois que Jesus nasceu, passaram-se 2 anos, quando Jesus tinha mais ou menos 2 anos, chegou os magos do Oriente, família pobre, e tinha um cara lá querendo perseguir os pobres, que era o rei Herodes. Vocês lembram que o rei Herodes, ele perseguiu a família de Jesus, que era uma família pobre. A ponto de Jesus ter que fugir, a família de Jesus teve que fugir de Israel e se refugiar lá no Egito. Perseguição, não só contra os pobres, mas perseguição contra as crianças, mandou matar todas as crianças. E o que Deus fez? Primeiro, a família de Jesus recebeu presentes preciosos, né? Se você parar para pensar ali, aqueles presentes assim, né? Ouro, né? Eles foram tratados ali, Jesus foi tratado como um rei, mesmo ainda estando em estado de pobreza. E aí Jesus, um pobre perseguido, o que aconteceu? Logo depois que ele estava no Egito, logo depois Deus deu fim à vida de Herodes e Jesus pôde voltar para Israel. Então, isso aqui que Jesus está falando, Senhor, quem és como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? A própria família de Jesus passou por isso. Maria, José e Jesus. E Deus continua fazendo isso. Deus continua exaltando muitos pobres justos, tá? Não está falando aqui de pobre que odeia Deus, ímpio, ateu. Está falando dos pobres que permanecem fiéis a Deus. Deus ama exaltá-los. Deus ama fazer com que eles sejam exaltados, como ele fez com a família de Jesus. E aí Jesus vai dizer no verso, vamos continuar, falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia, tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma, mas quanto a mim, quanto estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado,
como quem chora por sua mãe. Mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim, e eu não sabia, rasgavam-me e não cessavam. Essa parte aí, Jesus está falando da ingratidão. Da ingratidão, presta atenção. Verso 12. Tornaram-me o mal pelo bem. Tornaram-me o mal pelo bem. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus fazia o bem pelo povo, por todo Israel, Jesus fazia o bem. E eles respondiam a este bem de Jesus fazendo mal contra ele. Então isso é uma das coisas que Jesus coloca diante do Pai em oração. Que os seus inimigos de Israel, estavam fazendo o mal com Jesus diante do bem que Jesus fazia. Agora, presta atenção que Jesus vai especificar qual bem que ele fazia. Qual bem que Jesus fazia que era respondido com o mal. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, Jesus está falando dos enfermos de Israel. Quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o seu seio. O que Jesus fazia pelos enfermos de Israel? Ele constantemente intercedia por eles. Jesus fazia, nós vimos aqui uma passagem que fala de Jesus orando a noite inteira. Nós já vimos outras passagens de Jesus orando, então Jesus estava continuamente em oração pelos enfermos. Através dessas orações, Jesus realizava grandes sinais e prodígios, ele impunha as mãos, curava imediatamente. Ele mandava o morto levantar, levantava imediatamente. Ele curava o enfermo de muitas pessoas. E como o verso 14 vai enfatizar, pessoas que eram desconhecidas. Olha só o que o verso 14 diz. Portava-se como se ele fora meu irmão ou amigo, andava lamentando e muito encurvado, como quem chora para sua mãe. Jesus estava falando, eu chorava por essas pessoas, eu jejuava por elas, eu me lamentava, eu me importava com elas, como se fosse a minha mãe. Eu andava triste por elas. Quando ele fala andava encurvado, é aquela pessoa que anda assim, triste, pelo sofrimento daquele povo. Então às vezes você vê, lendo os evangelhos, Jesus curou alguém aqui, e a gente não para pensar que essas curas eram frutos de um grande amor de Jesus por essas pessoas, que ele chega a comparar aqui, para mim era como se fosse a minha mãe doente. Eu estava chorando por essa pessoa como se fosse a minha mãe doente. O que ele diz no verso 14, como se fosse meu amigo, ou seja, não era alguém que eu conhecia, ele está falando que eram desconhecidos. Verso 14, como se fora meu irmão, ou seja, não era um irmão, não era amigo, não era mãe, era o quê? Era um desconhecido, mas Jesus tinha este amor geral pelos israelitas, a ponto de dedicar horas e horas e horas de oração por elas, para curá-las, para que elas fossem curadas, castigando a sua alma com jejum, ficando sem comer, para muitos fazer o que no final? Tornarem-me o mal pelo bem. Para muitos serem ingratos, como a gente lê no Evangelho, que muitos foram ingratos com as curas de Jesus. O próprio Judas Iscariotes, não precisa além dele. O próprio Judas Iscariotes, que não só ele recebeu o poder de curar. Ele recebeu o poder de curar. Então nós vemos aí a grande ingratidão que aconteceu não só pelas palavras de Jesus, mas pelas suas obras. Então não pensem que Jesus, como homem, ele realizava essas coisas como se fosse um mágico. Estala o dedo, não. O Novo Testamento ensina, o próprio Velho também, que Jesus, enquanto homem, ele recebeu este poder pela unção do Espírito Santo, e a forma com que ele exercia esse poder era continuamente em oração, em jejum, intercedendo pelas pessoas. Por isso que ele tinha tanto poder.
E às vezes nós queremos alcançar as coisas sem a mesma perseverança, sem nunca jejuar, sem nunca orar direito, só ora 5 minutos por dia. Nós, por acaso, somos melhores do que Jesus? Nós não somos. E muitas vezes nós não queremos aceitar que vai ter ingratos. Está vendo que Jesus teve que lidar com a ingratidão? Ele teve que lidar com pessoas. A gente lê isso nos evangelhos e a gente lê isso aqui. Pessoas por quem ele orou e buscou a cura física se voltaram contra ele. Tornaram-me o mal pelo bem. Com hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Vocês não lembram quando Jesus chegava nas festas de Israel, na festa de tabernáculo, na festa da Páscoa, em todas as festas que Jesus ia, tinha a multidão lá para zombar dele, para ridicularizá-lo, para dizer que ele é endemoniado, para criticar as curas dele. Inclusive, as festas eram onde ele fazia muitas curas, e era também onde tinha pessoa falando: Beelzebul está curando por Satanás, pelo poder de Satanás. Então aqui Jesus, ele está expressando todos esses sentimentos, esses pensamentos, ele está colocando diante de Deus as suas ansiedades. Ele está colocando diante de Deus o que ele passava, com detalhes. E ele vai dizer ao Pai: Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Jesus está dizendo: eu não aguento este povo. Senhor, olha essas injustiças. Senhor, olha essas maldades, olha as suas palavras são como víbora. E aí que ele vai voltar àquele tema que ele sempre menciona nos Salmos, verso 18. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Então veja que em vários salmos, Jesus vai descrever o seu sofrimento. Salmo 22 é assim, ele vai descrever o seu sofrimento, ele vai descrever a sua vida, o seu ministério, o sofrimento que ele passou. E aí ele vai, durante essa descrição, falar do tempo em que ele estaria no meio da congregação louvando a Deus. Qual é, então, o motivo do louvor a Deus no verso 18, no meio da igreja? Qual é a razão para Cristo se fazer presente na igreja para ser o nosso mediador e louvar a Deus e adorar a Deus conosco? O que ele está celebrando é a sua ressurreição, ou seja, a sua consolação mediante o sofrimento que ele passou. Ou seja, o centro do culto, o centro da adoração é a história de Jesus. A história de Jesus é o motivo de ele estar na congregação. Ele está no verso 18, louvando a Deus na grande congregação, porque Deus atendeu a sua oração e livrou da predileta dos leões, das assolações. Então você vê que o culto aqui, ele é cristocêntrico. Jesus está no meio da congregação e o que ele faz no meio da congregação é relembrar da sua história, e não só lembrar da sua história, mas lembrar do fim dela, que foi a consolação de Deus. Isso é uma perspectiva da ressurreição que, infelizmente, muitos cristãos não têm. Muitos cristãos, eles pensam na ressurreição, e aliás, deixa eu dizer uma coisa aqui antes. O culto e o evangelho não é cruz-cêntrico. Ele não é cruz-cêntrico. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Muitas pessoas falam assim: o centro é a cruz. Quando você fala que o centro é a cruz, você está reduzindo o centro à morte.
Mas a ressurreição, ela é tão importante quanto a morte. A ressurreição não é a cruz. São dois momentos diferentes. Tem a morte, que é a humilhação, mas não é somente sobre a humilhação. É sobre a exaltação. Então não é somente a cruz é o centro, é a cruz e o túmulo vazio. Se a gente enfatizar um lado e esquecer do outro, a gente vai ter um cristianismo só de para baixo de derrotas, esquecendo também das vitórias. E se a gente só lembrar da ressurreição e não lembrar da cruz, vai pensar só na vitória e não nos momentos tristes. O cristianismo é cristocêntrico, referindo-se a todas as suas obras. Todas as suas obras, não é só a cruz. E nem é só o túmulo vazio. Então, muita gente não para pensar no significado do túmulo vazio, ou seja, da ressurreição, para o próprio Jesus. No sentido de que a Bíblia apresenta a ressurreição como sendo o momento, em primeiro lugar, o momento em que o Pai consola o Filho. O Pai consolou o Filho. Então, a ressurreição não é, em primeiro lugar, por causa de nós. É também por causa de nós. Mas não é, em primeiro lugar, por causa de nós. Nós sempre vemos em segundo lugar. Nós sempre estamos em segundo lugar e se contente com isso. Você não é o primeiro é sempre Jesus. Então, a primeira causa do Pai ressuscitar o Filho, a primeira razão, a razão maior, é que o Filho foi humilhado, o Filho foi cuspido, o Filho foi crucificado, e em tudo isso ele se manteve obediente. E por isso o Pai recompensou o Filho, secando as suas lágrimas, sarando as suas feridas. Vocês param para pensar isso, da ressurreição, em primeiro lugar, como um ato do amor do Pai pelo Filho, e o vínculo desse amor é o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, o Filho, ressuscitou dos mortos pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, antes de ser o nosso Consolador, ele foi o Consolador de Jesus Cristo, ressuscitando entre os mortos. E quando ele ressuscitou, o Pai estava consolando o Filho de todo esse sofrimento que ele passou. Então, a congregação do verso 19 é o lugar em que nós buscamos a Deus para sermos consolados como o Filho foi consolado. Esse é o significado de buscar ao Pai no Filho, no nome de Filho. Ou seja, todas essas bênçãos que Jesus recebeu primeiro, nós recebemos nele. De forma que todos os sofrimentos ele faz com todos os nossos sofrimentos são também os sofrimentos dele. Ou seja, a história de Cristo no culto cristão, a história de Cristo no culto cristão, quer dizer que o Pai consolou ao Filho, e como como o Filho foi consolado pelo Pai, e nós estamos no Filho, nós somos consolados nele. De forma que a história de Cristo é a nossa história. Ou melhor dizendo, a nossa história é a história dele. Então, Cristo, ele é o mais capacitado para sentir todas as nossas dores. Você já foi injustiçado por alguém? Você já foi perseguido por quem você fez o mal, o bem? Você fez o bem, ele devolveu o mal. Todas essas coisas que nós enfrentamos, elas encontram sentido na congregação, porque elas encontram sentido na ressurreição de Jesus, que está no meio da congregação. Jesus está no meio da congregação como o ressurreto. E como o ressurreto, a sua história, a história dele é a nossa história. A história de Jesus é a história de todos os pobres que são exaltados.
é a história de todos os órfãos, é a história de todos as viúvas que têm fé em Jesus e encontram a sua própria redenção pessoal na redenção de Jesus. A história da salvação não é, em primeiro lugar, a minha salvação. É, em primeiro lugar, que Jesus foi salvo da morte. E por isso, quando eu estou em Cristo, eu ressuscito com Ele. Por isso que todo culto é sobre a cruz e sobre o túmulo vazio e é sobre o trono. E toda a história bíblica é a história de Jesus. Por isso, meus irmãos, quando vocês vierem para a congregação, quando vocês vierem para a igreja, venha pensando em Jesus, venha pensando na história de Jesus. Quando você ler a Bíblia, vincule todas as histórias bíblicas à história de Jesus. E lembre-se que Deus é aquele que ressuscita os mortos. Ele é aquele que faz com que o pobre tenha fartura. Ele é aquele que faz com que a estéril viva em família, como diz os Salmos. Nele se encontra toda a plenitude e todo conhecimento. Então não venha pensando só, eu termino, não pense só na cruz. Não pense só na cruz. Não termina na cruz. O cristianismo não é cruz-cêntrico. Ele é cristocêntrico. Todas as obras de Cristo estão no centro. Não só a sua humilhação, mas também a sua exaltação. E a sua exaltação é a nossa exaltação. E por isso nós estamos aqui na congregação do Senhor. Nós vamos falar mais sobre esse salmo na semana que vem. Altíssimo Deus, graças te damos por Jesus Cristo, graças te damos pelo reino celestial do teu Filho, graças te damos porque Cristo está no meio da congregação como ressurreto. E assim, ó Pai, como tu, pelo Espírito Santo, enxugastes as lágrimas do teu Filho, assim, Senhor, como tu olhastes para a dor dele, para as cicatrizes dele, para o sangue dele derramado, para a cruz em sua cabeça, para a injustiça que ele sofreu nos tribunais, que ele olhe, Senhor, para todos aqueles que estão unidos pela fé ao ressurreto, ao crucificado ressurreto, para que o nosso sofrimento esteja unido ao dele, e assim possamos ser exaltados como ele. Senhor, olhe para o nosso abatimento, olhe para a nossa tristeza, e ouça a nossa voz, como tu ouvistes a voz do teu Filho. No nome de Cristo oramos. Amém.